Sabe aquela frase que você já ouviu muitas vezes? Não desista dos seus sonhos, porque você vai realizá-los? Então, hoje eu quero contar para vocês como essa frase fez sentido na minha vida. Hoje eu quero contar para vocês a minha história e como eu cheguei até aqui. Atualmente eu moro em Miami, nos Estados Unidos, mas nem sempre eu estive aqui. Eu quero contar para vocês lá de trás como foi essa caminhada. Antes de eu começar a contar minha história, aproveita e se inscreve no canal para que a gente possa dar continuidade em tantos vídeos bacanas e assuntos interessantes que a gente vai trocando por aqui. Como eu falei para vocês, nem sempre eu estive morando aqui em Miami, né? Então, minha história começa lá numa cidadezinha no interior da Paraíba chamada Bonito de Santa Fé. Foi lá que eu nasci. Uma cidade muito pequena, mas é o berço de tudo que eu sou. É o berço de tudo que eu aprendi. Um beijo pro pessoal do Nordeste, no coração, principalmente no meu povo aí de Bonito de Santa Fé. Eu nasci, tive uma infância maravilhosa nessa cidade, mas quando eu tinha 14 anos, eu perdi meu pai. Parece que o chão se abriu nos meus pés. E aí caiu a realidade na minha cabeça, né, de que toda aquela vida de sonho, de infância e de adolescência agora ia ser uma maturidade precoce, que eu teria que assumir de fato, junto com a minha mãe, a responsabilidade de criar não só a mim, mas os meus outros 6 irmãos. E foi uma fase bem difícil, bem complicada, porque minha mãe não trabalhava, quer dizer, não trabalhava fora, né? Sempre cuidou da gente e era muita coisa para ela fazer. E eu comecei a trabalhar muito cedo. O meu primeiro emprego foi no Banco do Brasil. Na época tinha um projeto onde fazia-se um concurso na escola e a melhor aluna conseguia concorrer a uma vaga para trabalhar no Banco do Brasil. E eu consegui essa vaga, né? Disputando com muitas meninas, que eram só para as meninas, e eu consegui. Então eu tive um contrato no Banco do Brasil que me colocou lá dos 15 aos 18 anos. E foi uma fase que foi bem melhor, porque eu já tinha um salário, então eu ajudava muito a minha mãe, né, nas despesas de casa, com as crianças e tudo mais, e o tempo foi passando até que chegou um momento que o meu contrato acabou e eu não podia mais ficar lá. Por quê? Porque a cidade, apesar de ser muito linda, apesar das pessoas serem maravilhosas, não era uma cidade que oferecia oportunidades de trabalho. E eu era muito jovem, nunca tinha saído de casa, mas me vi na necessidade de alcançar novos voos, né, de alçar novos voos, e junto com uma amiga, e obviamente a permissão da minha mãe, eu resolvi ir para o Rio de Janeiro. E eu e a minha amiga fomos para o Rio de Janeiro, viajamos pela primeira vez juntas, e chegando lá, nós fomos recebidos pelos nossos parentes, mas não foi um momento muito fácil, porque era tudo muito diferente, era tudo muito novo, era uma cidade grande, eu nunca tinha saído do Nordeste, então para mim foi realmente bem complicado. Mas comecei a trabalhar, estudava à noite, trabalhava durante o dia. Meu primeiro trabalho foi numa escola, eu trabalhava na secretaria dessa escola. E a secretária da escola me adotou praticamente, então ela cuidava de mim assim com amor de mãe. Lembro dela até hoje, o nome dela era Lucinha. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai lembrar disso. E assim, ela levava comida para mim porque eu não sabia cozinhar, ela me ajudava. E foi um tempo de aprendizado, um tempo que eu cresci muito como pessoa, mas sempre buscando me aperfeiçoar em tudo que eu fazia. Eu fiz bastante atividades, né? Mas sempre eu quis, né? Sempre estava na minha veia que um dia eu ia me tornar uma profissional na área de beleza. Na verdade, eu não sabia bem qual era a área que eu queria, mas eu sempre gostei muito. E nessa escola que eu trabalhava, eu fazia nos fins de semana penteados para as professoras. Elas gostavam muito daquilo que eu fazia. Só que eu nunca tinha feito nenhum treinamento, era mais
pelo instinto mesmo, por gostar de fazer. E eu via nas revistas, na época não tinha internet, né? Hoje a gente abre o YouTube e vê vários tutoriais, passo a passo de tudo que você tem que fazer. Naquela época não tinha isso, então eu comprava a revista nas bancas de penteados e eu reproduzia aquilo nas minhas amigas. E depois eu vendia isso nos fins de semana, quando as professoras da escola tinham eventos, tinham casamentos e tudo mais, então eu fazia aquele melhor que eu podia. E elas me pagavam e eu achava o máximo, nossa, eu tô ganhando dinheiro com beleza. Isso pra mim era, nossa, maravilhoso. Era mais recompensador ver o que eu conseguia fazer do que propriamente o que elas me pagavam. Então eu ficava muito feliz quando tinha algum evento, alguma coisa para fazer. E o meu tempo foi passando, eu fui amadurecendo. Depois eu fui para um outro trabalho, que eu trabalhava com a agência de eventos, né? Onde produzia convites e festa para formatura. E aí aprendi uma nova atividade, que era a organização de eventos. Isso foi muito bom para mim. E naquele momento eu não me dava conta, mas Deus ele já estava me preparando para o que eu ia vir no futuro, porque quando a gente vai adquirindo conhecimentos e vai se colocando o teu melhor naquilo que você faz, você vai filtrando tudo que você vai aprendendo e no futuro você vai utilizar isso de uma forma muito boa. E quando eu tinha 20 anos, né, já fazia 2 anos que eu estava no Rio de Janeiro, eu conheci o meu esposo, meu marido, e isso foi uma nova experiência para mim, porque até então eu não tinha namorados, né? Não tinha como ter, porque eu só trabalhava, estudava e fazia muitas coisas, e quando eu o conheci, nossa, ele completou a minha vida, né? Então, em menos de 1 ano a gente já estava casados, tivemos nosso primeiro filho, e aí eu comecei a trabalhar com ele. Só que o trabalho que ele fazia era o trabalho dele e eu passei a ajudar ele a fazer aquela atividade, né, que era gerenciamento de uma loja que ele tinha, uma loja de produtos elétricos e eletrônicos. Só que eu não gostava daquilo. Era o que nos mantinha, né, nossa família, mas eu confesso a vocês que eu não gostava daquilo. Eu acordava de manhã, ia trabalhar no escritório para fazer o gerenciamento da loja, mas eu não ia muito feliz, eu não ia porque aquilo não me realizava. E eu fiquei muitos anos fazendo aquela mesma atividade, a gente tinha uma vida financeira muito boa, não nos faltava nada, a gente viajava, a gente fazia tudo o que queria fazer. Mas lá no meu íntimo eu não era realizada profissionalmente porque não era aquilo que eu queria fazer. E quando a minha filha nasceu, depois de 4 anos, né, eu já estava com 26 anos, eu resolvi mudar aquela situação, porque eu conversei com ele, eu falei, não quero mais continuar trabalhando no que você faz, agora eu quero adquirir a minha profissão. E eu comecei a fazer no Senac Rio um curso na área de estética. Olha, eu trabalhava muito durante o dia, cuidava dos meus filhos e ainda tinha que fazer o meu curso. Então eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para estar no curso que era em Copacabana às 8 horas da manhã e eu ia tão feliz. Eu não me importava de acordar cedo, eu simplesmente queria estar naquele lugar e ficava até 1 hora da tarde estudando, né, de 8 até 1 hora, mas era muito bom porque é aquilo que eu queria para a minha vida. E eu fiz durante alguns anos, né, porque o curso técnico ele demora quase 3 anos, e foi o tempo que eu mais cresci como pessoa, foi o tempo que eu mais me realizei como pessoa, porque ainda não era profissional, ainda estava estudando. E eu me identifiquei muito com a parte facial, porque o curso de estética ele é completo, ele é corporal e facial, mas a face para mim era tudo que eu queria. Então eu comecei, depois do curso, a trabalhar com a estética, eu montei o meu primeiro estúdio. E quando eu fazia os tratamentos nas minhas clientes, algumas delas até vão assistir esse vídeo e vão lembrar, eu sempre finalizava os trabalhos com design de sobrancelhas, porque se eu não fizesse isso, era como se a limpeza de pele, como se aquele tratamento não tivesse perfeito. Tinha que ter a maquiagem e o design perfeito das sobrancelhas. E aquilo começou a me encantar de uma forma que eu falei, será que eu posso mais do que isso? Foi quando eu tive o meu primeiro encontro com a micropigmentação, porque as clientes elas queriam aquele design
para sempre. Elas não queriam só sair dali com aquela maquiagem linda, com aquela sobrancelha perfeita, ficar 2 dias e depois não ter mais. Elas queriam que aquilo permanecesse. Então muitas delas voltavam só para fazer o design, não mais para fazer a limpeza de pele ou o tratamento estético. E eu comecei a ter mais clientes de sobrancelha do que propriamente da estética. Isso foi muito motivador, porque aquilo começou a me impulsionar a crescer naquilo. E o primeiro curso, né, um curso sério que eu fiz na micropigmentação foi com a Mag Estética em São Paulo. Eu viajei para lá e aí eu fiz os cursos de formação na Escola Mag Estética com a Andréia Martins, que até hoje é minha amiga do coração. E a gente troca ideias e tudo mais e foi muito, muito bom para mim, muito aprendizado. Nunca mais eu deixei de participar dos congressos, das jornadas, e isso é um excelente crescimento profissional. Mas, depois que eu conheci a micropigmentação, realmente isso foi o divisor de águas, né, na minha vida profissional, porque naquele momento eu confesso que nem o meu marido acreditava que seria possível uma pessoa crescer profissionalmente, ganhar dinheiro de verdade com sobrancelhas. Quando eu falei para ele, olha, eu vou me especializar em sobrancelhas, ele falou, o quê? Como assim sobrancelhas? Eu falei, sim, sobrancelhas, e eu vou te surpreender com o sucesso que eu vou fazer. E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a me especializar, comecei a investir não só na técnica, mas naquele sonho que eu tinha de me tornar independente. E sabe onde foi o meu primeiro estúdio? Na garagem da minha casa. Eu morava numa casa muito grande e tinha uma garagem. Então eu peguei aquela garagem, reformei ela inteira, transformei ela num estúdio. Ficou linda, tinha tudo que uma cliente precisa para se sentir super confortável e dentro dos padrões, né, que é exigido. Mas era a garagem da minha casa. Assim como muitas meninas começam fazendo a domicílio ou fazendo na própria casa, isso não é errado. O errado é você desistir. E quando eu comecei a atender as minhas primeiras clientes e o dinheiro foi começando a entrar, depois de 1 ano mais ou menos, eu montei uma sala comercial, aluguei uma sala comercial e foi aí que eu comecei a crescer um pouco mais e fiquei nessa sala durante 2 anos. Depois de 2 anos eu já não tinha mais espaço suficiente para atender a procura. Começou a crescer muito porque na época do Orkut, vocês lembram do Orkut? Então, foi lá que eu comecei a fazer a divulgação do meu trabalho. Isso foi se espalhando, foi indo, mas como nem tudo são flores, em alguns momentos da minha vida profissional, eu encontrei muitos obstáculos. Não poucos, gente, muitos. Mas nada que não possa ser vencido. Então, vou contar para vocês uma situação que aconteceu que eu achei que os meus sonhos iam desandar. Foi quando eu já estava há 2 anos na minha sala comercial, com toda a minha clientela, já sabia onde eu trabalhava, minhas alunas, muitos anúncios na internet. E estava fluindo, estava assim, parecia que tudo estava perfeito, na verdade. Mas meu contrato de aluguel acabou e, no caso, a pessoa que me alugou a sala não podia renovar o contrato por razões pessoais. E eu achei que ali meu sonho tinha acabado porque eu não tinha para onde ir. Eu precisava de um espaço rápido, eu tinha 3 meses para entregar a sala e eu não tinha ideia do que fazer. Então eu comecei a pesquisar outros espaços, correr contra o tempo para tentar fazer que acontecesse um milagre, né, na minha vida. E eu não sabia o que fazer, estava perdida naquele momento. Mas eu digo para vocês uma coisa. Quando você tem um Deus que cuida de você e que os planos dele na sua vida são muito maiores do que aquilo que você pensa, você se surpreende quando você acha que as coisas estão desandando, aí lá na frente você vê que era necessário você passar por aquilo para você poder alcançar uma bênção ainda maior, porque Ele cuidou de mim e Ele cuida de você também. E eu te digo que em menos de 3 meses, Deus colocou nas minhas mãos não só uma sala comercial de 45 metros quadrados alugada, mas Ele me deu uma loja de 180 metros quadrados própria, minha.
Um dia eu ainda conto essa história com detalhes para vocês verem o milagre que Deus fez na minha vida. E nesse espaço foi consagrado ao Senhor, porque assim nós conseguimos construir a base da nossa história. Hoje nós temos o Instituto Wendy Brasil no Rio de Janeiro, que está lá para receber vocês, preparado, estruturado, e esse é um local onde vocês vão poder ter não só o conhecimento técnico de uma técnica nova, mas vocês vão se sentir realmente em casa, porque lá é a casa de vocês. Se algum de vocês tiverem a oportunidade de ir lá visitar, vocês vão gostar. E foi nesse endereço que a gente já formou centenas e centenas de pessoas. E se tiver algum ex-aluno meu assistindo esse vídeo, deixa um oi aqui, vamos nos encontrar aqui no YouTube novamente. E como a gente nunca pode parar de sonhar, eu tinha um grande sonho, né? De poder crescer, expandir e levar todo esse potencial, todo esse trabalho que a gente executa no Brasil, trazer também aqui para os Estados Unidos. E hoje eu estou com um grande prazer anunciando para vocês nesse vídeo o lançamento da minha marca aqui nos Estados Unidos, que é a Realistic International Permanent Makeup. E vocês vão ouvir muito falar desse nome ainda. A gente está trabalhando bastante nesse projeto e em breve vocês já vão ter oportunidade de vir aqui fazer cursos e especializações. O meu objetivo desse vídeo é encorajar vocês a não desistirem dos sonhos. Se você acredita no seu potencial, se você acredita naquilo que você faz e se você acredita que existe um Deus maravilhoso que vai te impulsionar cada dia mais a crescer, não desista. Você vai conseguir. Você vai fazer o seu melhor e você vai poder chegar para outras pessoas e vir com aquela célebre frase: não desista do seu sonho, porque você vai realizar. Isso funcionou para mim e vai funcionar para você também. Creia, acredite, você vai chegar lá. E eu tenho uma novidade para você, que assim como eu, está sempre querendo mais conhecimento, se especializar cada vez mais e chegar no seu potencial máximo. Eu tenho o prazer de anunciar para vocês o lançamento do meu curso online de microblading, sobrancelhas hiperrealistas. Eu trabalhei nesse projeto com muito carinho para alcançar aquelas meninas que querem fazer um curso comigo, mas não têm oportunidade. Então, eu trabalhei 1 ano nesse projeto para trazer para vocês um formato de ensino à distância com qualidade, vídeos em alta definição, muitos exercícios para vocês fazerem e dessa forma vocês vão se sentir mais próximas de mim, até porque eu vou dar para vocês todo o apoio online. Não só durante, mas depois, quando o curso termina, você vai ter muitas dúvidas. Então você vai ter aqui embaixo um link onde você vai entrar na página para ver todo o conteúdo detalhado desse curso e ter a oportunidade de ter acesso a toda essa técnica e vai fazer toda a diferença na sua vida profissional. Eu espero que você goste. Se você gostou, deixe um comentário aqui que eu vou adorar responder para vocês, para que a gente possa melhorar cada vez mais e que vocês se sintam muito mais seguras e muito mais felizes naquilo que fazem. Eu quero fazer um brinde muito especial a você que durante todo esse ano me acompanhou, seguiu as redes sociais, acompanhando o meu trabalho, curtindo tudo que eu fiz e que esse ano de 2018 ele venha trazer muito sucesso. Não só para mim, mas para vocês também, porque tudo que a gente faz aqui é para vocês. Então, um brinde, que 2018 venha trazer muita paz para sua família, muita alegria e que a presença de Deus seja constante em cada situação, em cada projeto, em tudo que vocês vierem fazer. E o melhor ainda está por vir. Viva 2018!